se vocês pararem para pensar, um livro assim que é importante é a Odisseia. A Odisseia nos traz aí uma história que sempre vai fazer a gente refletir sobre a ética, sobre a moral, e vai nos fazer ter uma visão mais ampla das coisas. A Odisseia te ajuda a ampliar os caminhos, né? Só que a Odisseia, ela foi meio que deixada de lado, porque começou a aparecer as leituras obrigatórias. E as leituras obrigatórias, elas começaram a ocupar um espaço muito grande. Isso não significa que as leituras obrigatórias elas são ruins, mas você pode pegar aí 8 leituras obrigatórias e acrescentar junto a elas a Odisseia. Você pode começar, por exemplo, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso aí já te dá um panorama do real através de um escritor que você dificilmente vai tirar ele dos 15 melhores do mundo. Quando você pensa no realismo, o peso que o realismo tem na sociedade. Só que o realismo, ele parece te conduzir ao pessimismo. Só que pessimismo e realismo são coisas distintas. São coisas que elas precisam ser analisadas de maneira distinta. O realismo machadiano, ele realmente é um realismo. Porque ele mostra o que é o Brasil. E falta uma obra que te conduza a efetuar a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Falta, gente. Você não tem aí uma obra infanto-juvenil que ela te dá assim gosto de querer efetuar a leitura, né, de uma obra tão importante da literatura brasileira. Por que que isso não acontece, gente? Vou dizer. Justamente pela falta de focar no indivíduo. Você pegar um indivíduo e você tentar desenvolver ele sem mexer na essência dessa pessoa. Porque hoje a normatização das coisas mexe com as pessoas. Às vezes as pessoas elas ficam presas nessa questão do sim senhora, sim senhor. Atendimentos, muitas vezes eles são robóticos. Eles não focam no cliente. O cliente, ele é visto muitas vezes como um pagador. O cliente ele vai lá e ele paga. E depois que o cliente efetuou uma compra, está tudo bem.
porque meu emprego ele vai ser mantido, né? A empresa vai lucrar, o cliente talvez saia mais ou menos satisfeito, ele não vai voltar aqui. Ele não vai voltar aqui para reclamar, talvez. E assim se conduz a sociedade. E eu digo para vocês, existe pré-venda, existe venda e existe pós-venda. Pré-venda já é uma coisa feita para você identificar quem é o teu cliente. Seu cliente é analítico, seu cliente é visual, seu cliente gosta de conversar, seu cliente é emocional. O que é o seu cliente? Você precisa identificar ele primeiro. Por que isso? Para que eu possa realizar uma venda e ter um cliente sempre por perto, para eu encher meus bolsos de dinheiro? Não. Eu tenho que vender para o meu cliente, porque eu enxergo o meu cliente como um indivíduo. Eu vejo como alguém. Isso aí ultrapassa bastante o modo como as coisas são feitas hoje, né? Hoje tudo muito corrido. Às vezes você fez a compra, mas você não se sentiu bem no lugar. E sempre se tem essa ideia de que tem que ter o cafezinho e a pessoa tem que sentar numa cadeira confortável. Não. Essas coisas já estão ultrapassadas, gente. Muito, muito ultrapassadas. A dinâmica é outra. Esse negócio do cafezinho, do conversar, é uma coisa dos anos 60. Porque nos anos 60 existia um atrativo maior pela comunicação. As coisas, elas não eram tão rápidas. E aí a pessoa, quando fazia a sua compra, ela se sentava, tomava um café, ela conversava. Isso num lugar padrão, né, gente? Num local onde as coisas são feitas rapidamente, isso também não acontecia. Mas num local padrão era assim. Só que hoje você trata com indivíduos que eles utilizam códigos. Hoje um emotion pode significar uma frase, pode significar um parágrafo. Um emotion, ele pode significar um filme. Um emotion, ele pode significar a soma de um filme, a soma de uma série, a soma de um personagem. Todas essas coisas podem significar um emotion. Então, o recurso utilizado hoje, ele se vale de poucas palavras para dizer muitas coisas. E aí você tem que melhorar essa parte linguística para que você consiga compreender melhor as pessoas. Então você tem que ter um nível maior de compreensão. Você tem que ir além do feeling. O feeling é uma coisa lá dos anos 60. Você atendia muito bem o seu cliente com feeling.
o feeling era uma leitura muitas vezes básica que você tinha do seu cliente. Então, seu cliente assistia o futebol e você conversava com ele, né? Falando da tabela do campeonato, você falava com ele sobre jogadores, você falava com a sua cliente sobre maquiagem. E depois de conversar ali por 8 minutos, você já sabia mais ou menos como a conversa ela seria conduzida. Só que hoje o desafio ele é diferente, gente. Hoje poucas palavras podem significar muitas coisas. E as interpretações também elas ganharam maior dimensão. E um jeito para que nós possamos andar de mãos dadas numa situação assim é realmente compreender as pessoas aí como indivíduo. Um indivíduo que ele pensa, que ele sente. E só é possível fazer isso, como eu sempre falo, através do contato com leituras profundas. Ler o jornal de vez em quando é bom? É bom. Assistir um programa de fofoca de vez em quando é bom? É bom. Assistir uma partida de futebol de vez em quando é bom? Também. Só que a gente precisa subir um degrau, né, gente? A gente precisa aumentar o patamar. Se a gente não conseguir fazer isso, vai ser difícil muitas vezes nós conseguirmos solucionar os problemas das pessoas, né? E seria isso, né? Para hoje. Se inscrevam aí no canal, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos e não esqueçam de ativar o sininho de notificações.